Então, galera, sejam bem-vindos aqui. Agora a gente começa na parte da barba em si. Já fizemos o corte do nosso modelo Estevão e agora a gente vai para a barba. Então, vocês lembram aí, quem acompanhou o corte do Estevão, vocês lembram que a gente deixou uma marquinha bem no tragos da orelha dele aqui, ó, que foi a nossa referência? Para que isso? Justamente para a gente fazer um degradê nessa parte da barba aqui, ó. Lembrando que o nosso cliente Estevão, pelas técnicas do visagismo, a gente consegue encontrar aqui no rosto dele um triangular invertido. Então vocês estão vendo aí pela animação as linhas que caracterizam o triangular invertido. Essa parte da testa ela é um pouco mais larga do que a parte do queixo do nosso modelo. Então aqui o legal do triangular invertido é que ele pode usar tanto uma barba cheia quanto uma barba rala, uma barba curta. Então esse é o legal do nosso modelo aqui no caso do triângulo invertido. Voltando à parte do corte no conceito de visagismo, é legal que sempre o triângulo invertido a gente comece raspando um pouquinho mais a lateral. Por quê? Como essa parte da testa ela já é um pouquinho maior do que a parte do queixo, se a gente deixar muito volume nessa lateral, ele acaba evidenciando mais ainda. Então quando a gente raspa, você vê que ele dá uma suavizada nessas linhas do triângulo invertido. Então agora, fazendo a parte da barba, nós precisamos cuidar da nossa biossegurança. Então eu já estou usando a minha luva aqui, eu indico vocês sempre usarem também uma máscara. Então aqui eu uso uma máscara para quê? Eu evitar gotícula de saliva no rosto do cliente e da minha parte para dele e da parte dele para mim também. Então eu uso essa máscara aqui, porque a gente vai estar muito perto do cliente. Aqui a gente tem uma cadeira que ela reclina as costas e também ela reclina o pé. Isso fica muito bom para o barbeiro em si, porque a gente fica muito em pé. Como essa cadeira ela levanta bastante, eu não preciso ficar agachado em cima do cliente. Então o que eu vou fazer? Eu puxo essa alavanca aqui, abaixo o cliente, posiciono aqui o encosto. E aí, cliente, tá bom o encosto? Tá legal? Ele já colocou o pé dele lá, do outro lado. E aqui a gente começa a fazer esse degradezinho na barba dele, que é essa transição entre o degradê de cima com esse degradê da barba. Então, galera, como que eu vou fazer para executar esse degradê na barba do cliente, na transição aqui da nossa zero para a barba dele que está pesada? Muito simples, eu vou usar o pente 1, eu uso o meu pente 1, encaixo aqui na minha máquina, e o que eu faço? Eu elevo essa alavanca aqui, ó. Então eu vou acabar usando o 1,5 em termos, né? Então eu vou pegar aqui, ó, viro, passo aqui no cliente. Vocês já viram que o que estava pesado aqui já saiu. E agora o que eu vou fazer? Eu pego essa alavanca e jogo ela para baixo. Agora eu estou usando o pente 1. Na altura do 1 mesmo. Correto? Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu pego o meu pente 0, máquina 0, e eu coloco a alavanca lá em cima. Ó. Então, vocês veem que esse pente aqui, ele deu uma levantada. Então, eu estou usando a 0 alta. E eu passo bem aqui nessa marquinha, ó. Bem na marquinha do cliente. Vocês viram que aquilo que estava pesado já saiu. Agora, o que acontece aqui? Nós temos uma parte que está um pouquinho mais volumosa. Então, o que eu vou fazer? Usando o pente 1 novamente, vou colocar ele aqui na máquina, eu uso a alavanca para cima, como se fosse o pente 1,5, e em vez de eu vir de baixo para cima, eu vou fazer o movimento de cima para baixo. Quando eu faço esse movimento de cima para baixo, eu acabo penteando essa barba e eu corto apenas os pelos que estão sobressaindo, os que estão arrepiados. Então é como se eu estivesse aparando mesmo. Diferente se eu tivesse de baixo para cima, que aí sim ela cortaria. Tá dando para ver bem na câmera? Aí sim ela cortaria, se eu tivesse vindo de baixo para cima. Então eu estou vindo de cima para baixo. Só penteando.
E vocês veem que ele vai aparando já, toda a parte que já está maiorzinha. Já vai cortando. Aqui ficou só um detalhezinho, eu venho de baixo para cima. Ó, então vocês veem aqui que essa parte ela já melhorou bastante. Vou executar o mesmo procedimento do outro lado. Então, galera, usando aquele mesmo princípio de passar a máquina de cima para baixo, vindo penteando, eu faço na barba inteira dele, que já é para aparar essa barba aqui. Quando a barba ela é de curta para bem ralinha, eu faço essa técnica. Quando ela acaba ficando de média para longa, aí eu utilizo a tesoura. Então eu vou usar a 1 alta, penteando. Terminado então a nossa parte de aparar a barba, agora eu venho para desenhar essa barba. Então eu vou usar aqui a minha máquina Slimline. Quem acompanhou a parte de introdução de maquinário vai lembrar dessa máquina aqui. E o que eu vou fazer? Eu dou uma viradinha no nosso cliente aqui, puxo com esse meu pente aqui, e eu venho só desenhando aqui, ó. Como se a gente estivesse riscando essa barba dele aqui mesmo. Esse é o processo anterior, processo que antecede o barbear em si com a lâmina mesmo. Então, o que é legal aqui? O que é interessante? O que é interessante, pessoal? A gente começar essa demarcação do meio do queixo para as laterais. Então, a gente começa do meio para as laterais. Por que não começar daqui? Você concorda comigo? Se eu começar daqui, quando eu chegar no meio, eu já perdi minha referência. Então, o meio é como se fosse minha referência. Então eu vou puxar aqui e eu marco o meio. E eu venho trazendo para as laterais da barba do cliente. Então, terminado o processo aqui, ó, do nosso meio para a esquerda, agora eu venho do meio para a direita, beleza? Não se preocupem se não tiver ficado bem marcado, bem preciso esse corte, porque lembra que a gente ainda vai passar a navalha. Na parte da navalha, aí sim a gente consegue ter uma precisão nesse corte aqui, deixar ele bem retilíneo. Essa lateral aqui a gente apenas puxa para cima, acompanha a costeleta do cliente aqui, ó. Então, galera, agora a gente vem para a parte do bigode. Lembra daquele pente que eu mostrei para vocês na aula anterior? Esse pente aqui, ó, ele vai ajudar muito a gente na hora do bigode, ó. Faz esse alinhamento dos fios
e eu venho com a minha máquina bem em cima do lábio do cliente. Não muito para cima, também não muito para baixo. Vamos retirar essa parte que está sobrando aqui, ó. Puxa esse cantinho aqui. Coloco a minha máquina bem no cantinho aqui, ó. Tem cliente que gosta de fazer essa parte de cima também. Isso aí você combina com o seu cliente no começo do corte, né? Começo da barba. Você pergunta para ele, você gosta que limpe em cima? Ah, gosto. Então, ele fala que não, você só limpa aqui a parte de baixo. Aproveita aqui, ó. Vocês estão vendo essa parte do centro aqui embaixo do lábio dele? A gente pega e faz um triângulo aqui também, ó. Harmonizar as linhas do rosto dele, ó. Então não é apenas o corte em si, a barba em si, tem toda uma técnica por trás. E eu vou fazer o mesmo procedimento do outro lado. Mesmo procedimento desse lado. Ok. Então, galera, terminado o nosso processo de desenhar a barba. Então, a gente já parou, já riscou. Agora, a gente precisa terminar, finalizar com a nossa navalhete. Precisa retirar esses pelos aqui, ó. Então, eu vou preparar essa pele para ela receber a minha lâmina. Então, novamente, aqui eu usei um gel shaver. Então, eu vou aplicar aqui, ó, na pele desse cliente. Pô, Alemão, mas onde você vai aplicar? Eu vou aplicar só onde eu vou passar a lâmina. Ah, precisa passar aqui? Que não, porque a lâmina não vai entrar aqui.